Os bancos portugueses fizeram um trabalho significativo em termos de liquidez, capital e custos. Um rácio de transformação abaixo dos 80%, vai acabar quase nos 70% no final do ano, um rácio de capital superior, digamos assim, a 16%, um custo de risco próximo dos 50 basis points e um custo operativo que é o melhor da Europa. Isto significa que há capital sedentário. E esse capital sedentário deve, antes de mais, resolver os compromissos de cada instituição, que são diferentes entre si, devem satisfazer os seus acionistas para que os seus acionistas venham sempre a apoiar as instituições financeiras e por mérito de as terem apoiado neste período, e simultaneamente, e muito importante, devem também aumentar o apetite de risco, as competências para gerirem um crédito muito mais ligado às empresas e muito mais ligado à sociedade, que permita uma convergência com aquilo que é a atividade empresarial em Portugal. A banca portuguesa precisa de ser mais portuguesa e precisa de poder dialogar de uma forma mais robusta com as regras de Frankfurt. Ganhamos esse direito nos últimos 10 anos. Os elevados resultados dos bancos expressam nas últimas apresentações de resultados, motivados por uma arbitragem muito favorável entre taxas ativas e passivas, uma continuidade política de comissões muito generosa e um trabalho incremental da eficiência nas operações, que há que registar, deverão traduzir-se no aumento do financiamento da sociedade, empresas e famílias e uma maior remuneração acionista. A responsabilidade de um setor com o impacto social que a banca tem na sociedade torna-o vulnerável e bem a um maior escrutínio e exigência. Olá, eu sou a Maria João Babo e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal de Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho, que de 15 em 15 dias olham para o tabuleiro da economia e analisam as jogadas. Neste episódio voltamos aos lucros dos maiores bancos em Portugal, que em termos agregados ultrapassaram na primeira metade do ano os 2,6 mil milhões de euros, mais 31% do que no mesmo período de 2023. Já que olhamos para as razões dos resultados excepcionais que os 5 grandes apresentaram no ano passado, agora analisamos o que devem os bancos fazer com os lucros que têm obtido e continuam a beneficiar da valorização da margem financeira. António Ramalho, pergunto-lhe o que é que espera da banca com estes lucros? Bom, João, tal como disse, o primeiro semestre demonstrou a sustentabilidade daquilo que são os resultados dos bancos portugueses. Os 5 maiores bancos portugueses fizeram 2.616 mil milhões de euros de resultados, o que significou um aumento do capital disponível pelos bancos portugueses e, simultaneamente, um conjunto adicional de indicadores particularmente interessante. Primeiro, a redução do risco de crédito, que voltou para valores muito próximos da média europeia, está em 50 basis points contra 40 da média europeia, e um custo operacional que está claramente como o melhor custo da banca europeia, 33% contra uma média de 52%. O que significa não só que os resultados foram consistentes, mas como eles têm tendência para se preservar. Adicionalmente, têm tendência para se preservar porque já reparamos que os bancos estão neste momento imparizados sob crédito vencido aproximadamente em 100%. O que significa basicamente que não só tivemos 2 bons anos, este ano já é seguro que vai haver mais de 5 mil milhões de resultados no final do ano para a banca portuguesa. Há condições também para superar os 2023? Provavelmente ficarão acima de 2023. Repare que dos 5 maiores bancos todos eles tiveram resultados significativamente mais elevados, excetuando um que teve um resultado igual ao do ano anterior, que foi o Novo Banco, mas que no fundo só é o mesmo resultado que o ano anterior, e nesse mesmo anúncio dos resultados anunciou uma subida da expectativa de resultado para um resultado muito próximo do ano anterior, portanto o que significa basicamente que vai também fechar o ano com um resultado próximo de 700 ou 750 milhões de euros. Ora, isto significa basicamente que a banca portuguesa não só teve um belíssimo ano de 2022, como vai ter um belíssimo ano de 2023, como vai ter um belíssimo ano em 2024, mas tem todas as condições para preservar estes resultados durante pelo menos mais eu diria 2 anos. O que significa 4 a 5 anos de resultados muito positivos e resultados que permitem uma capitalização extraordinária dos bancos portugueses. Ora, uma leitura no semestre já nos permite ver que há cerca de 2,5 mil milhões de capital sedentário nos bancos portugueses. Os bancos portugueses tinham no final de 2023 16% de 7 anos. 7 anos é o volume de capital
percentual sobre os ativos, o que significa basicamente o denominador são, portanto, os ativos ponderados, o capital é o numerador, o que significa a capacidade e a solvabilidade de um banco dar crédito para o futuro. Só para ter uma ideia, a média nessa altura era 15% nos grandes bancos da Europa e, se olharmos aqui para a Espanha, era 12,67%. Com estes resultados adicionais, nós vamos ter qualquer coisa de 2,5 mil milhões. No final do ano, é provável que tenhamos qualquer coisa como 5 mil milhões de capitalização adicional sedentária da banca portuguesa. Mas mais que isto, com uma capacidade provável de realizar todos os anos, mesmo com um pagamento de dividendos generoso de 50%, mais do que isso em banca é difícil prever, qualquer coisa como um excedente de capital de 2 mil milhões por ano. O que significa a criação de muito capital sedentário, e eu acho que a questão que se coloca é o que fazer com este capital sedentário, e daí o tema deste programa ser muito interessante e muito atual, porque na prática é, com tanto capital sedentário, só para lhe dar uma ideia, 5 mil milhões a um rácio de 15% são 33 mil milhões de crédito potencial a ser concedido à economia portuguesa. 33 milhões. Portanto, 2 PRRs. Portanto, isto dá um bocadinho a ideia da dimensão de disponibilidade que o sistema financeiro português foi criando por mérito próprio e por, obviamente, benefício das taxas de juros e da evolução das taxas de juros, mas por muito trabalho feito de limpeza de balanço que se verificou adequadamente nos tempos anteriores e que agora se vai colocar na sociedade portuguesa o que fazer com este capital sedentário que os bancos têm. E a ver se o Gonçalo Moura Martins tem uma opinião sobre o que é que devem fazer com esse capital sedentário, isto é. É difícil ter uma opinião, porque o capital de facto está-se a acumular e há eu acho que claramente, como o António já disse, há uma sobrecapitalização hoje dos bancos. E isso vê-se nos indicadores ao contrário, ou seja, por exemplo, no rácio de transformação de depósitos em crédito, ele está a diminuir. Nós hoje temos, ao semestre de 2023, ao fim do primeiro semestre de 2023, um rácio de transformação que o ano passado era 79%, passou para 76%. Mas está a falar de 24%, então? Está a falar de 24%. Do primeiro semestre de 24, peço desculpa, face ao year on year do semestre de 23. Portanto, os bancos têm mais dinheiro, mas estão a emprestar menos. O que é uma coisa que é preciso perceber se de facto esta capacidade que os bancos estão a ganhar com mérito próprio, e acho que é muito importante que o sistema financeiro esteja cada vez mais robusto, se ela está mesmo ao serviço das famílias e da economia como deve estar. Mas por outro lado, há uma coisa que me suscita alguma estranheza. Estranheza não sei se é o adjetivo certo, mas alguma curiosidade pelo menos, que é o facto de os bancos em geral, no mundo inteiro, os americanos, mas principalmente os europeus, estão a transacionar abaixo do book value, com uma diferença substancial, em alguns casos. E isso é relativamente genérico para os bancos todos. O que é estranho, no fundo, os bancos estão a ser avaliados a um valor inferior ao que no balanço já têm para os próprios acionistas. Portanto, estão a ser transacionadas a badwill. As expectativas futuras. Se calhar os anos que vêm não vão ser tão bons, mas principalmente e se calhar que os bancos estão com sobrecapital. Por efeitos de excesso de regulação, ou por estes resultados todos não estejam a ser passados para os acionistas, que é importante que também o sejam. Não é? Para os acionistas ou até para os clientes, como dizia, não é? Da própria de fazer face aos empréstimos, às empresas, às famílias. O facto desta subavaliação dos bancos. E nós temos casos, mercados financeiros, por exemplo o grego e outros, em que os bancos em média estão a fazer trading a 60% do book value, em média. O que significa que também há uma leitura de quem faz a avaliação dos bancos e de quem quer comprar e investir no capital dos bancos, de que os bancos estão a subutilizar o seu balanço, que é o problema do rácio de transformação. Ou seja, não estão a tirar o potencial de negócio na totalidade de todo o seu balanço. O que
também se compreende pelos excessos que houve no passado e em que os rácios de utilização dos depósitos era muito superior a 100%. Claro que sim, eu percebo isso. Mas deixa-me interrogado porque, em teoria e no limite, mais vale fechar o banco e entregar o dinheiro aos acionistas, porque se estão a avaliar o dinheiro que já lá está hoje no balanço para eles, se estão a avaliar e estão a transacionar o banco a um valor inferior ao que já lá está, não faz muito sentido. Portanto, estão a fazê-lo com badwill puro, não é? António Ramalho, isto é tempo da remuneração dos acionistas dos bancos, isto é, na última década estes não receberam dividendos, tiveram que injetar dinheiro nas instituições, é um novo ciclo e é um novo momento para os acionistas. Eu acho que os bancos, o Gonçalo pôs aqui 2 pontos que são fundamentais. Das duas, o mercado se está a enganar, e o mercado às vezes engana-se momentaneamente na avaliação dos bancos, e os bancos vão crescer muito em bolsa. Este ano, aliás, estão a ter um muito bom comportamento em bolsa, o que significa basicamente que vão ser reavaliados. Enfim, a banca europeia média está ligeiramente descontada sob o book value, como disse o Gonçalo, em cerca de 90%. Há países que estão com os bancos descontados mais, é o caso da Grécia. Portugal também, enfim, no único banco que tem, também estava descontado ligeiramente acima dos 90%, mas esse banco tem tido um belíssimo comportamento, que é o BCP, tem tido um belíssimo comportamento em bolsa este ano, exatamente porque está a recuperar, ou o mercado está a reparar que recupera. Eu acho que isso é uma razão, e é uma razão emocional que os mercados, nós que somos, enfim, longos analistas dos mercados, sabemos, os mercados têm comportamentos emocionais. E a emoção de estarmos neste momento a assistir à terceira fase da banca, ao terceiro ciclo da banca, porque na parte da banca nós sabemos que tivemos um ciclo particularmente negativo a partir de meados dos anos 2000 até 2011, 2012, onde os excessos de concessão de crédito, de desequilíbrio entre depósitos e crédito, levou a um colapso de que a banca foi um coautor relevante. Depois tivemos um decénio, 2014 a 2021, onde foi necessário um esforço significativo da sociedade e do coletivo para preservar os bancos, e houve vários países que bancos que caíram, não é? A preservação dos depósitos. Portugal foi um deles. Portugal preservou sempre os depósitos. Nunca deixou que os depósitos deixassem de ser pagos, ao contrário de outros países, que fizeram conversão de depósitos em capital, etc., preservando esta grande confiança dos depositantes sobre o sistema financeiro. E agora é a altura, nestes 10 anos, de, em resultado deste bom trabalho que também foi feito pelos bancos na limpeza do seu balanço e na preservação da confiança dos seus depositantes, digamos assim, contribuir para a sociedade para, neste ciclo, fazer uma espécie de recuperação da sua presença no desenvolvimento da sociedade. E eu acho que é esse o principal desafio que se coloca aos bancos. Deixe-me dizer que... Mas aí está a falar de dar resposta às empresas e às famílias nesse sentido? Falo exatamente nisso. Primeiro porque os bancos portugueses, cada um deles tem alguns assuntos para resolver. Assuntos pessoais. O novo banco tem um assunto pessoal de devolução, obviamente, de apoios muito significativos dos outros bancos. Como sabemos, não foram os contribuintes, no final foram os outros bancos que emprestaram, digamos assim, os fundos para se recuperar. 2, o BCP tem um grande esforço de compensação dos seus acionistas, sobretudo os seus 3 grupos de acionistas, a Sonangol, a Fossum e o Free Float, isto é, os acionistas, os pequenos acionistas que apoiaram o BCP, que têm que ser agora, digamos assim, compensados pelo enorme esforço que fizeram durante bastante tempo de apoiar o banco. Mas já ouvimos a promessa também dos 50% ou mais de distribuição. Exatamente, e a Caixa Geral de Depósitos tem um objetivo que está a ser cumprido claramente de devolver, digamos assim, os apoios públicos que lhe foram concedidos pelo seu acionista, que era o acionista-Estado. Portanto, isto, digamos assim, são assuntos específicos de cada banco e cada banco vai tentar resolvê-lo da sua maneira, com certeza. Depois há um trabalho global que é satisfazer os acionistas. Porque, obviamente, durante todo este período os acionistas foram sacrificados porque, naturalmente, não receberam nenhuma remuneração pelo seu capital e viam todos os dias a cotação a descer da bolsa. Portanto, ficaram mais pobres durante esse período. Portanto, a compensação faz-se por dividendos e faz-se por explicação da qualidade que os bancos têm, que é para os bancos valerem mais no próprio mercado. Mas eu acho que há uma terceira fase, que é a devolução também à sociedade. Porque aquilo que o Gonçalo disse há pouco é fundamental, é que durante todo este período agora de recuperação não tem havido crescimento de crédito.
Isto é, o crescimento de crédito, se nós formos ver o crescimento de crédito deste semestre, dos 3 bancos que dependem do crédito em Portugal, porque depois há 2 bancos que têm supervisão espanhola, mas a supervisão portuguesa, digamos assim, dos 3 bancos sistémicos que têm supervisão no Banco de Portugal, nós temos um que tem o crescimento de 0,3 em habitação e outro que tem de 0,8 e outro que tem de menos 0,02 e em empresas tem um menos 1,6, outro mais 0,8 e o outro menos 0,2. Isto é, na prática estão todos estagnados ou quase estagnados naquilo que é as suas carteiras de crédito. Mas o que justifica isso? Porque estão escaldados do que aconteceu no passado. Seguramente que, obviamente, a experiência do passado leva a que haja ainda uma grande prudência e vai sendo a substituição das mentalidades, das culturas e da substância que vai permitir a alteração disso. Mas há um segundo aspecto que é a regulação. Nós temos que ter consciência que Portugal é um país que já está na altura de tirar proveito do excelente trabalho que foi feito pelo sistema regulatório e pelo sistema financeiro na proteção do seu sistema e na proteção dos seus depósitos. O exemplo disso é que os depositantes dão resposta a isso, porque os depositantes todos os dias aumentam os depósitos nos bancos, mesmo com remunerações abaixo da média europeia, o que significa que provam confiança. Ora, se os clientes depositantes estão satisfeitos com os bancos, é a altura agora, e eu digo do coletivo, não é dos bancos apenas, é dos bancos, dos reguladores do Banco de Portugal, chegarem a Bruxelas e disserem nós fizemos o trabalho de casa e fizemos-lo bem, e temos direito agora a ter as particularidades próprias do nosso sistema. E nós temos algumas particularidades negativas. Dou-lhe um exemplo. A média da Europa tem 52% do crédito a empresas e 48% a retalho. Se quiser ver aqui ao lado, a Espanha tem 51% em empresas, 49% em retalho. Portugal tem 37% em empresas, 63% em retalho. Os nossos bancos, sobretudo, fizeram habitação. Mais do que isso. Na habitação, por exemplo, os nossos bancos, no crédito, no momento mais difícil do crédito, que é o momento pós-crise, que é o momento de 2015, o máximo de crédito vencido que as nossas carteiras de habitação tiveram foi 2,7%. Está na altura de dizer a Bruxelas que os nossos bancos podem, em certas circunstâncias, dar 100% do crédito em LTVs, desde que as taxas de esforço o permitem. E isso ajuda, por exemplo, a resolver o problema da habitação em Portugal. Bem como é necessário alterar os apetites a risco do lado das empresas, quer do lado dos prazos, por exemplo, os nossos bancos são muito negativos em relação aos prazos, não é só dos prazos, mas em certo tipo de empréstimos de médio e longo prazo, aliás, com o apoio do Banco de Fomento, que tem sido, digamos assim, um fraco apoio até hoje, mas que nós acreditamos que possa vir a ser no futuro. Estou sempre a falar disso porque acho que é importante, digamos assim, o ecossistema como um todo. Isto é, eu acho que a banca portuguesa tem que se aproximar da sociedade portuguesa e eu não vou dizer desviar, mas exigir as condições que a sua qualidade de gestão durante este período das dificuldades e o facto de ter feito o trabalho de casa lhe permite agora exigir de se desviar de Frankfurt. Este é o ponto fundamental que eu acho que é a utilização útil deste capital ao serviço das instituições, porque senão o que vai acontecer inevitavelmente é que o capital tem de ser distribuído pelos acionistas ou pelos impostos ou por outra coisa qualquer de uma forma muito menos racional. Mas é que interessa à banca essa alteração das regras, isto é, por exemplo, poder conceder 100% do crédito à habitação é do seu próprio interesse? Não, ela é do interesse que haja mais crédito e melhor economia, porque sem melhor economia amanhã os bancos não têm estes resultados, têm resultados muito piores. Portanto, a banca neste momento tem que convergir com a economia. E tem que ser ela própria mais disponível para isso. Tem que estar muito mais disponível. E tem que inclusivamente criar medidas e clusters, sei lá, emprestar mais em capital de risco, em tecnologia, seja o que for, com maior apetite a risco, para que de facto a economia possa ser mais robusta, porque senão vejo um cenário em que tenhamos uma banca muito rica, muito robusta e uma economia destroçada, não vai existir, porque nesse dia os bancos caem tão rapidamente como a economia. E esta consciência tem que existir. E eu acho que ela existe hoje. Agora é como o António diz, isto é um problema regulatório, não é? Tem que haver uma consciência de maior risco. Por exemplo, o António deu um caso que eu conheço bem e é um tema que discussão constante com os bancos, que é a maturidade. Quando eu analiso, repara uma coisa, quando eu analiso a fiabilidade ou a viabilidade do investimento, se eu lhes puser um horizonte de 5 anos ou de 7 anos, é completamente diferente.
porque às vezes em 3 anos ou em 5 anos um investimento parece não ser muito viável, mas faz todo o sentido a 10 anos. Gonçalo, e num país onde o turismo, por exemplo, é um elemento central da nossa atividade e da nossa atividade de investimento, portanto onde é impossível fazer qualquer tipo de investimento do ponto de vista turístico que tenha retorno em 5 anos ou em 7 Mas, anos. António, repara uma coisa, a criação do grande capital fixo da grande indústria é de longo prazo, claro, toda ela. Não é no curto prazo, e portanto se a banca não está preparada para isso, está a perder uma oportunidade e não está ao serviço da economia, porque o pequeno investimento para fazer um restaurante, um pequeno investimento para que tem um retorno em 3 anos e tem que se pagar em 2 anos ou em 3 anos, não serve à grande economia, ou seja, uma economia industrial, tecnológica como Portugal precisa e tem condições para o fazer. Portanto, a banca nesse aspecto tem que mudar algum dos seus procedimentos de maneira a pegar neste excesso, neste estoque de capital e pô-lo ao serviço da economia com um padrão relativamente diferente do que tem feito até hoje. E não resisto a perguntar-lhe, e os bancos são todos iguais nessa resistência ao risco ou, em Portugal? Não. Mas, estava a falar da sua própria experiência há sempre bancos, deste crédito às empresas. Vamos ver, há bancos, os bancos podem ter um padrão regulatório relativamente próximo. A relação personalizada com determinados clientes é que faz desviar desse padrão, para pior ou para melhor. Não sei se me fiz entender. Sim. Porque às vezes a diferença de comportamento é pela relação privilegiada que determinado banco tem com o cliente. Histórica, exato. Histórico, e que não tem com o outro, e portanto pode-se afastar mais ou menos deste padrão, que é um padrão relativamente comum, de um quadro regulatório que é comum, mas que de facto depois pode variar em função de uma relação mais personalizada e mais histórica. Mas até é bom, Gonçalo, mas até é bom que os bancos sejam diferentes entre si, que tenham, digamos assim, o seu ADN, que os faça desenvolver. Uns serão mais bancos de empresas, outros serão mais bancos particulares. O grande problema é que a banca portuguesa em si acabou por se fixar mais no crédito à habitação e no crédito a particulares, mas no crédito a particulares, sobretudo no crédito à habitação, porque 90% do crédito a particulares é crédito à habitação, e com isso, digamos assim, deixou de fazer investimento nas empresas, e o problema da maturidade é um dos elementos centrais para que esse efeito aconteça. Esse efeito, ainda por cima, não é comum à Europa. Isto é um sistema diferente daquele que existe na Europa. O que eu acho é que a oportunidade da banca portuguesa é agora. Não foi antes e não será daqui a uns tempos. Daqui a uns tempos, porque se não conseguir fazer esta transformação, naturalmente vai perder rendibilidades futuras. Agora, nesse momento, tem 2 critérios únicos. Primeiro é que fez o seu trabalho de casa em relação ao lado dos custos, que pouca gente fez. E os custos, estamos a falar de custos de risco, que é a atuidade core da atuidade bancária, que era um dos pontos negativos da banca portuguesa e que neste momento compara perfeitamente na média da banca europeia, e 2, do lado dos custos operacionais, onde compara muito melhor que a banca europeia. E, portanto, é de longe a banca mais eficiente. Já o tinha sido nos anos 90. Sim, portanto, também no fundo vimos nos últimos anos a redução de pessoal, a redução de balcões. Mas isso é um mérito. Quer dizer, a banca ibérica em si, vamos ser claros, a banca ibérica em si sempre foi um exemplo de redução de custos operacionais muitíssimo eficientes. E, portanto, ainda bem que Portugal neste momento até dá cartas sobre a Espanha, portanto, ainda bem que assim é. E, simultaneamente, estamos no fim de um ciclo que poucos acreditariam, deixe-me dizer, ninguém acreditaria em Frankfurt que teria sido possível realizar em Portugal com as dificuldades que Portugal tinha nos anos, no início do decénio. Isto é, em 2010, 2012, 2014, 2015, o desejo de Frankfurt, naturalmente, ou o desejo da Europa, era que rapidamente os bancos portugueses fossem absorvidos por bancos de outros países, porque a sua incapacidade era clara. Ora, o que acontece basicamente é que 10 anos depois nós temos, digamos assim, a prova da eficiência daquilo que foi o coletivo da gestão bancária. Eu nem queria dizer que foi a gestão dos bancos. É o coletivo, é a gestão, digamos assim, do ecossistema todo. O ecossistema todo comprovou que era capaz de se regenerar, que era capaz de gerir adequadamente risco. Agora, como o Gonçalo diz, é um momento único onde há, digamos assim, credenciais para discutir de uma forma clara também nos fóruns internacionais da regulação, porque hoje a regulação é europeia e, portanto, obriga a discussões que serão certamente duras, eu não tenho dúvida em nada fáceis, no sentido de Portugal
trazer para Portugal a convergência e os benefícios que outros países também têm, porque é fácil chegar a Frankfurt e dizer, bom, nós temos aqui um problema, temos menos de 40% em crédito a empresas e temos 60% a crédito a particulares, portanto nós temos que ter, digamos assim, um apetite a risco que configure soluções que dê resposta adequada a este tecido empresarial. E essa convergência com a economia é o esforço que tem que ser feito. Essa convergência importantíssima, como disseste bem, porque já houve uma altura em que os bancos estavam pior que a economia. E regeneraram-se, disseste tu bem. Agora é o contrário. Claro. E é preciso convergir. A economia tem que melhorar e ficar ao nível que custam os bancos, ao nível de excelência da operação, mas isso não, a economia não vai lá sem o apoio dos bancos. Há um tema que é um tema muito específico, se calhar técnico, e o António saberá se calhar bem melhor que eu não sei se pelo excesso de capital posto na habitação, no crédito à habitação, que é a longo prazo, não tira espaço para mais maturidades no balanço dos bancos. E é uma pena porque a economia precisa de maturidade em alguns empréstimos, porque grandes investimentos industriais só se fazem com grandes maturidades. Mas não tira, porque, quer dizer, o standard do crédito à habitação, aliás, é ponderado, vale 1/5 em sistema standard, 1/5 daquilo que é o custo, digamos assim, do crédito de uma empresa. Portanto, na prática, o nível de capital que tu colocas no crédito à habitação é 20% daquilo que tens de colocar no crédito a empresas, em modelo standard, em modelos enfim, proprietários não é. Portanto, esse aspecto não prejudica. Claramente, a questão das maturidades. É um problema do risco e é um problema de risco, é um problema de histórico, é um problema do ADN próprio do nosso sistema financeiro. Não vamos negar que o nosso sistema há sempre um ativo no fundo como garantia. É verdade, tem isso. Agora, independentemente, e os portugueses ainda por cima são excelentes pagadores em crédito à habitação, historicamente, são dos melhores países da Europa em termos de pagamento, portanto, quer dizer, o risco é sempre baixo. O exemplo que eu lhe dei é o exemplo talvez melhor, que é depois da crise, termos, digamos assim, um nível de crédito vencido. O que eu temo é que se comece a discutir, digamos assim, a redução dos benefícios da banca numa ótica ou centralizada do Estado, que é mais impostos, que felizmente parece afastada neste momento, mas já, por exemplo, há a discussão, os bancos têm comissões muito altas. Eu ia perguntar isso, nós já falamos aqui disso, mas alguém viu alguma evolução em termos de por exemplo, do valor das comissões, claro, ou da remuneração dos depósitos? Sim, aumentou 3,5% no semestre. Independentemente da Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, que tenta regular aí o mercado com alguma insistência, digamos assim, não ter aumentado. Mas de todas as maneiras, deixe-me dizer de uma forma muito prática, nós temos, a Europa como um todo, a Europa dos grandes bancos, tem 28% da sua receita em comissões. A banca portuguesa tem menos do que isso. Portanto, quer dizer, nós não somos mais caros que a banca europeia. Nós somos, digamos assim, até ligeiramente mais baratos em comissões. Onde está a vantagem portuguesa é claramente na margem financeira e nos custos. Isto é, a margem financeira que é maior que a margem financeira europeia. E, simultaneamente, os custos que são menores do que os custos, digamos assim, da média europeia, tornam neste momento a banca portuguesa muito mais interessante do que a média da banca europeia e a mais rentável, provavelmente vamos chegar ao fim do ano como a banca mais rentável do espaço europeu. Agora, este elemento central é apenas um elemento que tem a ver com a capacidade, como eu digo, nós vamos pôr um número na cabeça, nós vamos ter no final do ano 5 mil milhões de capital excedentário que potencia o leverage as pessoas percebem lá em casa, que é a multiplicação de empréstimos à economia em crédito que poderia atingir mais do que os PRRs que temos. Portanto, mas não podia também aliviar os seus próprios... Não podia a banca também aliviar os seus clientes? Eventualmente vai ser sempre mais competitiva do lado do crédito. Isso já se nota, vai haver mais guerra pelo lado do crédito. Isso é bom também para as empresas, etc. Claramente, os preços também vão flutuar. Mas mais importante que isso é esta convergência com a economia. O Gonçalo disse aqui uma coisa várias vezes que é fundamental, que é, só há boa banca se houver boa economia. E, infelizmente, pode haver má banca com a economia média. E, portanto, o que é importante aqui é que rapidamente a banca possa estender este período de graça, que é um período que já vimos que vai ter 3, 4, seguramente 4 anos, vamos ver se vai ter ainda 5 anos de período de graça, para exatamente criar a base de uma capacidade que a economia precisa, no sentido do crescimento, de estender este crescimento e disto ser um sucesso para todos nós. E se for um sucesso para todos nós devemos dizer que foi um sucesso desenhado sob o sangue daquilo que foi a dificuldade da banca em 2012, 2014.
Mas isso é verdade, mas os indicadores não são nesse sentido, porque o crédito não está a crescer, aumentar, e as empresas não estão a aumentar. Isso tem que ser uma preocupação total. Acho que os bancos têm essa obrigação e essa responsabilidade de o fazer muito rapidamente. Há um excesso de capital e esse capital tem que ser posto ao serviço da economia, porque veio da economia. Pois. Porque ele veio da economia. E se em tempos o país apoiou a banca, está na altura de não, e os resultados que os bancos têm são pagos pelas famílias e pelas empresas, e portanto é importante que este dinheiro circule e que faça a recircularização normal e seja um ciclo virtuoso de aposta na própria economia. As previsões do António Ramalho vão no sentido que ainda possa haver mais um ano de bons resultados da banca, mas, por exemplo, o Governador do Banco de Portugal já avisou que os bancos devem poupar, que devem ter uma almofada, no fundo, para conseguirem fazer face a um novo ciclo em que os juros vão baixar. Os bancos têm que ter consciência que estes resultados são transitórios e que mais cedo ou mais tarde entrarão num ciclo diferente. Não, eu acho que eles têm essa consciência, ponto 1. Ponto 2, acho que eles têm almofadas que cheguem e sobre capital, como já o António já demonstrou só com meia dúzia de contas, que eles já o têm. Agora, quer dizer, começar uma tendência outra vez hiperconservadora de que vem aí a crise outra vez porque as taxas de juros vão baixar, porque a arbitragem entre a passiva e a ativa vai baixar outra vez e a margem financeira vai descer e portanto tenham cuidado, etc. É o discurso completamente ao contrário do que devia ser. Portanto não percebo nem entendo, ou seja, eu entendo que seja a responsabilidade do regulador ter sempre um discurso muito conservador. Talvez no sentido de não remunerar demasiado os acionistas. Mas quer dizer, o ecossistema económico, da economia em geral, contamina-se e tem vários comunicantes, contamina-se uns aos outros. Os bancos não vão conseguir sobreviver ou manter este nível de resultados se a economia não melhorar e não reagir e também não crescer. É impossível. E, portanto, os bancos neste momento têm uma obrigação acrescida de estimular a economia. E não creio que estejam a fazê-lo na medida em que os seus resultados o demonstram. E, portanto, poderiam fazer. Em sua opinião, essa seria a prioridade agora do que os bancos devem fazer com estes lucros recorde? E a segunda era remunerar os acionistas. Aumentar o nível de remuneração acionista. Isso estou de acordo. Mas isso também estarão todos a fazê-lo, não é? Acho que é o momento para o fazer. Até para diminuir o estoque de capital e para distribuir algum dos resultados por quem durante anos não teve dividendos e por acionistas que viram depauperado o seu investimento inicial, o preço das ações a cair, o seu pois e quem investe tem uma expectativa, não é? Legítima. E às vezes corre bem ou corre mal. Correu bem, tem que ser remunerado. E esta partida de xadrez acaba como sempre empatada. Vamos às sugestões. António Ramalho quer recomendar um roteiro temporal. É verdade, este ano iniciou-se a 14 de agosto a comemoração da Batalha de Aljubarrota, que foi a 14 de agosto, mas que foi o 39º aniversário. Isto é, no próximo ano faz 640 anos. E 640 anos sobre 1384-85 não é exatamente sobre uma data. É sobre um período histórico absolutamente notável e rico, que teve um conjunto de rápidas revoluções, que aliás estão ali no Museu da Cidade, descritas como a primeira das revoluções da cidade de Lisboa, que tem um conjunto de iniciativas que vale a pena seguir. Para já tivemos o fim do Cerco de Lisboa, que foi agora no início de setembro. Temos também a convocação no início de outubro das Cortes de Coimbra, que é uma convocação de umas Cortes Constituintes, na prática em 1384. Temos depois as próprias Cortes de Coimbra, que são uma Constituição que elege um rei, quem se diria que se elegeria um rei. Temos a Batalha de Trancoso, que foi particularmente relevante do ponto de vista da derrota mais tarde, posterior, dos castelhanos, porque foi realizada sem o rei e sem o contestável. Foi a única batalha da independência que não teve nem rei nem contestável. Tivemos a campanha da integração de novo do Norte, nomeadamente a recuperação de Guimarães, Braga e Ponte de Lima, e finalmente a 14 de agosto temos a Batalha de Aljubarrota. Isto é, há um conjunto
de iniciativas que vão ser durante este período desenvolvidas e que algumas delas foram, por exemplo, já verificadas agora com o Cerco de Lisboa e com visitas, digamos assim, à própria muralha fernandina que permitiu enfim, essa proteção de Lisboa durante o cerco castelhano, que são particularmente importantes, rápidas e estranhas e que terminam numa batalha de meia hora. Isto é, e essa batalha de meia hora, nós às vezes esquecemos, mudou o mundo. Porque essa batalha de meia hora, sem querer, ou querendo, já preservou Portugal. Mas para além de preservar Portugal, criou duas potências que, passado 100 anos, estavam a assinar o Tratado de Tordesilhas, em que dividiam o mundo em duas partes. Se não houvesse essa competição entre as duas potências, que se criou ali em meia hora. São meia hora que mudam o mundo. E eu acho que os portugueses têm esse histórico único de 1384-85, enfim, começou em 1383, mas nós já estamos, digamos, a preencher o período de 384-385, que vale a pena ser estudado e analisado e envolvido, não só pela importância que tem para a identidade nacional, mas também a importância que teve para o mundo. E por isso eu sugiro que as iniciativas devem ser seguidas pelas pessoas nas diversas localidades, nos diversos interesses. Eu, por exemplo, acho que as Cortes de Coimbra era algo que merecia muito mais, porque na prática é provavelmente a primeira Constituição portuguesa. Aliás, há um livro de Marcelo Caetano sobre isso, muito interessante, como professor de Direito, em que ele define como é que se elegia um rei em 1385. Como é que é possível pedir num rei não legítimo, aliás, reconhecidamente não legítimo, o João das Regras nunca disse que o rei era legítimo, era ilegítimo, mas podia ser eleito em cortes. E, portanto, estes princípios tão inovadores que de alguma maneira aconteceram neste período histórico têm aqui uma oportunidade de ser comemorados neste número redondo que vão ser os 640 anos da Batalha de Aljubarrota. E Gonçalo Moura Martins quer falar sobre um livro. Isso, eu queria recomendar o livro da Lídia Jorge, A Misericórdia, que é um livro, enfim, notável a todos os níveis. É um livro autobiográfico, foi escrito a pedido da mãe. A mãe estava internada num lar onde veio a falecer, o lar em Boliqueimo, de onde ela é natural. E a mãe pediu muito para ela escrever este livro. O livro, no romance, relata o diário do último ano da vida de Maria Alberta, que é uma personagem ficcionada, entre abril de 2019 a abril de 2020, e a sua vivência no lar, as relações entre os residentes, as suas vidas, as suas frustrações, preferências, inimizades e a presença constante da morte, traduzida nos lugares vazios nas mesas e a novidade da entrada de novos residentes em substituição. As visitas do genro e da filha única, escritora, a quem dava conselhos sobre os livros, nomeadamente a necessidade de lhes dar um fim feliz, que era isso que os leitores queriam e que, segundo ela, a mãe, a filha não lhes dava. Sempre com finais muito sofridos e dramáticos, a que a mãe atribuía o aparente insucesso comercial da filha. Um romance que seria deprimente, triste, com um fim anunciado, decorrido num meio concentracionário, para onde se vai para não mais sair, mas que a escrita brilhante de Lídia Jorge, ao longo de quase 500 páginas, torna num romance maravilhoso, com esperança, alegria e momentos de felicidade, apesar da inevitabilidade do fim que todos antecipamos desde a primeira página. É dramático o relato da primeira onda do Covid, porque apanha precisamente este período do ano, sem vacina e com muito desconhecimento, e o efeito que teve devastador no aumento da mortalidade dos lares. E notável, por sua vez, a consciência e o relato que se faz dos cuidadores, profissionais muito imigrantes, e dos voluntários, que são determinantes para dar dignidade e alegria aos residentes daqueles e de outros lares, e uma profissão e ocupação tão maltratada e pouco dignificada em Portugal. Daí a minha recomendação, a minha forte recomendação para este livro, Lídia Jorge, A Misericórdia. E esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro.